Meus queridos e amados irmãos, ovelhas que o Senhor Jesus Cristo comprou para si mesmo com seu próprio sangue, eu vos saúdo com a graça e com a paz que vem da parte dele. Amém. Amados, abramos as nossas Bíblias no livro do Êxodo, livro escrito pelo servo do Senhor Moisés, livro do Êxodo. Tendo dado uma pausa após a exposição de Gênesis, nós vamos retomar a exposição das Escrituras de forma sequenciada, como vemos aqui os livros nas Escrituras. Após ser pregado o Gênesis, então iremos começar hoje o livro do Êxodo. E eu lerei então versos 1 a 14. Porém, o texto de hoje que iremos pregar será versos 1 a 7. O texto da nossa pregação é Êxodo capítulo 1, versos 1 a 7. Crianças, prestem atenção no texto do sermão. Êxodo capítulo 1, versos 1 a 7. Mas agora eu farei a leitura dos versos 1 a 14 e eu peço que todos atentem à leitura da palavra do Senhor. Assim está escrito: São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó na terra, com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José, e todos seus irmãos, e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ergui-se ao seu povo. Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades de celeiros Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, fizeram servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Amém. Vamos orar mais uma vez. Maravilhoso Deus e Pai que está nos céus, nós suplicamos a graça do Senhor mais uma vez para este momento. Ó Deus, Pai nosso, como lemos na liturgia, Pai dos filhos, que atraias a Ti. Todos somos Teus filhos, homens, mulheres, crianças, idosos. É o Teu povo, ó Deus, que clama como um filho ao Pai. Que Tu fales ao nosso coração, que Tu nos instruas, que Tu sares os nossos corações, que Tu encorajes os nossos corações, que Tu santifiques os nossos corações,
Que tu convertas aqueles que estão aqui, mas não têm essa esperança que acabamos de ler, que estava no coração de teu povo. Ó Senhor, que possamos experimentar a preservação e a multiplicação abençoadas do Senhor. Cada vez mais, palha o nosso coração, abre os nossos olhos em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Dia 12 de agosto de 1859, chegou um homem chamado Ashbel Green Simonton aqui no nosso país, enviado pela denominação PCUSA, que infelizmente hoje já não serve ao Senhor, reconhecendo como pastores até mesmo lésbicas. Mas foi de lá que foi enviado Simonton, um homem. E então chegou aqui e começou a trabalhar. Depois de alguns anos, a primeira igreja, conhecida hoje como a Catedral no Rio de Janeiro. Por isso, irmãos, no dia 12 de agosto, todo mês está próximo, nós comemoramos na verdade, damos graças a Deus pela missão começada pelo servo do Senhor, Simonton, aqui no nosso país. Um homem que Deus usou. E é por meio dele que não apenas nós estamos aqui hoje cultuando, mas muitos irmãos em igrejas presbiterianas estão exatamente neste momento cultuando ao Senhor. De certa forma, somos filhos de Simonton. Veja como essa maravilhosa história nos mostra como Deus não somente preserva o seu povo ao longo das gerações, mas também multiplica. A despeito de todas as dificuldades, a despeito de muitos empecilhos, por exemplo, nos dias de Simonton, houve um tempo em que era proibido, inclusive, se colocar a placa de uma congregação. Nós sabemos que isso é algo que ajuda, inclusive, as pessoas saberem que ali se encontra o povo de Deus congregando. E então, nós sabemos que, inclusive, algumas pessoas passam aqui pela rua e dizem que entram porque viram uma placa ali dizendo que era uma igreja presbiteriana. Naqueles dias de Simonton, em alguns dias, era proibido pelo governo. Mas apesar disso, irmãos, aliás, a despeito disso, o Senhor preservou o seu povo. O Senhor multiplicou o seu povo. Ao longo das gerações. É exatamente isso que vemos nesse texto. A preservação de Deus e a multiplicação de Deus no seu povo. Nós começamos a exposição deste livro de hoje, irmãos, e ao entrar no livro de Êxodo, nós percebemos aqui que Deus ele trata basicamente sobre 3 aspectos da sua obra na vida do seu povo. Ele trata da redenção na vida do seu povo através do Cordeiro de Deus. Ele redime o seu povo, chamado aqui de primogênito, apontando para Cristo, que é o primogênito de Deus. E vemos isso dos capítulos 1 até o capítulo 19. Após isso, nós vemos no capítulo 20 o conhecido texto do Decálogo, ali onde vemos os 10 mandamentos, resumo da lei. Vemos Deus ensinando ao seu povo como, após a redenção, tendo sido redimido, tendo sido alcançado, ele deveria viver diante de Deus. Ali vemos a ética de Deus dos versos 20 até o verso de número 24. Como o povo de Deus deve viver já tendo sido alcançado pela sua graça, já experimentando a sua redenção, já tendo pago os seus pecados. Muitos confundem isso, não é? Acham que os 10 mandamentos eram uma forma que Deus deu ao povo para que eles alcançassem a redenção, mas na verdade começa
o cabeçote dos mandamentos ali, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deus lembra ao povo que redimiu ele. E agora então vocês devem viver da seguinte forma. Vimos a ética de Deus, como o povo deveria viver, tendo experimentado a redenção, capítulos 20 a 24, e do 25 ao final, capítulo 40, nós vemos então Deus mostrando como ele queria ser adorado, ele ensinando ao seu povo como edificar o tabernáculo e todos os aparatos do tabernáculo, todas as ferramentas do tabernáculo, e não somente isso, como tudo deveria ser usado, como todos deveriam estar dispostos no culto de Deus. Quem deveria fazer o quê? Então vejam, meus irmãos, que o Senhor redime o seu povo para ensiná-lo a andar diante dele e para ensiná-lo a cultuá-lo. Essa é uma frase que resume o ensino do livro de Êxodo. Javé, o Senhor da aliança, redime o seu povo para ensiná-lo a andar diante dele e para cultuá-lo. A maior parte, uma das maiores partes, na verdade, a maior parte desse livro é a parte do culto. Isso já nos ensina algo. O que é mais importante para o povo de Deus? O que Deus mandou dizer a Faraó: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Nós somos salvos para o culto. O culto deve ser o centro das nossas vidas. Mas não apenas vemos isso aqui. Versos 20 a 24 fala da ética de Deus. Isso também é importante. Porque a vida do povo de Deus, embora principalmente se fale do culto, não se resume ao culto no sentido de culto da assembleia solene, do povo reunido. A nossa vida não se resume a esse dia de culto, embora esse dia seja o dia mais importante da semana. A redenção de Deus se aplica a toda a nossa vida. Por isso Deus também fala da sua ética, ensinando o seu povo. Veja como esse é mais um livro maravilhoso, irmãos, das Escrituras, que deve ser amado por nós. Aqui nós vemos, então, que há muitos problemas, não é para tanto, de interpretação nesse texto. E muitos tentam atacar de diversas formas esse texto bíblico. Uma das formas é acerca da data do êxodo, da saída do povo. E a verdade é que nós não temos certeza se isso se deu por volta ali dos anos 1440 a.C., ou se isso se deu por volta dos anos 1260 a.C. Aí, 180 anos de diferença entre essas duas datas. A grande questão é o que está escrito lá em 1 Reis, capítulo 6. Eu peço que você abra a sua Bíblia lá. 1 Reis, capítulo 6. Verso de número 1. Assim está escrito: no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, este é o segundo mês, começou a edificar a casa do Senhor. Aqui há uma informação cronológica, dando-nos um tempo entre o momento em que o povo saiu do Egito até o ano 4º do reinado de Salomão. O texto diz 480 anos depois. E aqui está o impasse. Alguns dizem que era uma forma de arredondar anos, aqui escrito, por isso não seria estritamente 480, e sim 300 anos. E por isso esses são aqueles que são chamados, que advogam a data mais recente do Êxodo, no ano 1260. Outros já dizem que
por a Escritura ela ser estritamente a verdade, então se diz aqui 480 anos, então de fato foram 480 anos, e esses são aqueles que advogam a data tardia do Êxodo. É mais antiga, aliás, uma data mais antiga. A verdade, irmãos, é que há argumentos fortes de ambos os lados, arqueológicos, para falar sobre isso. A verdade é que realmente há algumas informações nas escrituras que são aproximações. Por exemplo, se você observar, se nós fôssemos ler aqui os textos que falam da quantidade de pessoas que saíram com Jacó, há texto que diz 70, há texto que diz 65. Então, quantas pessoas foram? A ideia é que naqueles dias se usava também a aproximação para usar os números de forma simbólica para falar das gerações. Se uma data ou outra, de fato, nós não há como ter certeza. Mas, irmãos, a Escritura, ela nos foi dada para ser recebida com fé. E essa data, embora nos traga não nos feche algumas informações, ela não compromete de forma alguma a verdade aqui escrita. Esta é que é a grande verdade. Por isso, então, aqui nós temos Deus redimindo o seu povo, tirando-o do Egito, para ensiná-lo a viver diante dele e para ensiná-lo a cultuá-lo. E vemos o início desse texto, nos mostrando que Deus está aqui preservando o seu povo e multiplicando. Por isso o tema do nosso sermão aqui, lembrando aquilo que Estevão falou no seu grande sermão em Atos 7, é o tempo da promessa de Deus aos patriarcas. Lá em Atos 7, Estevão diz que chegou o tempo da promessa. Então Deus fez essas mudanças aqui. Fez a geração de José passar, fez o povo multiplicar, provocando um contexto em que o próprio faraó iria querer invejar o povo de Deus, iria querer perseguir o povo de Deus. E tudo isso Deus está preparando para provocar a sua redenção. Ela é o centro desse livro, a redenção de Deus através do Cordeiro. Chegou o tempo de Deus cumprir aquilo que ele prometeu a Abraão. Ele colocou Abraão na terra prometida, ele disse a Abraão: a tua descendência voltará a esta terra. Eles serão escravos, mas eu tirarei eles daqui com braço forte, e eles não sairão vazios. Abraão recebeu essa promessa. Abraão, que tinha uma esposa que não podia ter filhos, creu nesta promessa. Abraão, que saiu peregrino pela terra, creu nessa promessa. Ele a transmitiu para seu filho Isaque. Ele também creu nessa promessa. Ele a transmitiu, então, que por sua vez foi transmitida a Jacó, que teve os seus filhos. Eles estavam no Egito e todos aguardando esta promessa. Muitos morreram sem contemplar a terra. Morreram, como diz Hebreus 11, pela fé. E agora chega o tempo da promessa. Esse é o tema do nosso sermão, o tempo da promessa de Deus aos patriarcas. E o ensino principal desse texto, versos 1 a 7, poderia ser o seguinte: Deus preserva e multiplica o seu povo de forma providencial. Essa é a nossa proposição. Deus preserva e multiplica o seu povo de forma providencial. Por isso, os nossos pontos são dois: a preservação providencial em primeiro lugar, e em segundo lugar, a multiplicação providencial. Primeiro ponto, a preservação providencial. Segundo ponto, a multiplicação providencial. Sim, irmãos, Deus continua guiando a história. Assim como vimos em Gênesis, vimos Deus também agindo de forma providencial. A providência de Deus também está no livro do Êxodo. Por isso, vemos em primeiro lugar a preservação providencial e, em segundo lugar, a multiplicação providencial. São dois aspectos da providência de Deus. Ele preserva e multiplica o seu povo.
A preservação providencial e a multiplicação providencial. Veja versos 1 até versos de número 5. Aqui está a preservação providencial. Diz o texto: são estes os nomes dos filhos de Israel, que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Rubem, Simeão, Levi e Judá. Issacar, Zebulon e Benjamim. Dan, Naftali, Gad e Azer. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Aqui nós vemos, meus irmãos, a preservação providencial de Deus. E ao falar disso, nós vemos aqui a continuidade. A história continua. Muitos tentam, como eu disse, atacar a autenticidade deste livro, sobre a sua autoria e diversas outras coisas falam dele. Mas é maravilhoso, irmãos, olhar para esse texto e, infelizmente, aqui a nossa tradução não traz, mas há uma conjunção aditiva aqui que inicia o livro do Êxodo. E são estes os nomes dos filhos de Israel. Há um motivo para isso. A história continua. Ainda que nós tenhamos livros, Gênesis, Êxodo e os demais, há uma narrativa pelo Autor Supremo Espírito Santo. Há um guia aqui que dá continuidade nessa história. Infelizmente, irmãos, o iluminismo trouxe uma contribuição terrível para a interpretação deste livro. Por um lado, há uma contribuição boa, no sentido do arcabouço literário, das ferramentas literárias, mas, por outro lado, há uma contribuição terrível com relação à interpretação dos livros da Escritura, e Gênesis não está fora disso. Aqueles que advogam, teólogos, da hipótese documentária de que Êxodo é como uma coxa, um cobertor, uma roupa toda costurada com diversos pedaços de pano. Assim, Êxodo seria como vários textos sendo entruncados nos outros, de autorias diversas, sem essa autenticidade do Espírito Santo. E aqui nós vemos que, uma vez que a história continua, é o Espírito Santo que está providencialmente guiando todas essas coisas. Nós vemos que a preservação do povo de Deus, ela é providencial, ela continua. Não há coxa de retalhos aqui, pelo contrário. Não há pessoas que vieram depois e escreveram coisas de sua cabeça. Mas o Espírito Santo está aqui, mostrando como Deus preserva o seu povo de forma providencial. E ainda, irmãos, que haja muitas provas arqueológicas acerca desses relatos, não há outras acerca de outros relatos. A Escritura não foi dada para ser crida. Nós não devemos crer quando sai uma notícia e diz: olha, acharam algo de Davi, acharam um artigo de tal, um artefato de tal relato, que lembra tal relato da Bíblia. Então os crentes dizem: olha, é verdade. Não, meus irmãos, nós devemos crer naquilo que foi nos dito pelo Senhor. E os artefatos arqueológicos devem, então, servir para, até mesmo usarmos para falar do Evangelho acerca para com os ímpios. Mas a Bíblia não deve, a nossa fé não deve depender daquilo que deve ser provado pelos artefatos arqueológicos. Aqui nós vemos a continuidade da história, a continuidade da preservação providencial. O mesmo acontece com livros como Josué, Juízes, Ruth, Samuel, que às vezes não colocam ali o i, mas isso indica uma continuidade. E vemos aqui que Deus nos faz reviver a preservação, que já foi contada em Gênesis. Essa preservação providencial. Ele cita aqui, mais uma vez, aqueles que entraram com Jacó, o número deles 70, cada uma das tribos. José não estava lá, porque estava no Egito.
E o que Deus quer com tudo isso, irmãos? Quer nos mostrar que quando Deus preserva o seu povo, ele está fazendo isso pela graça. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 46, volte um pouco, versos 8 a 27. Hum. Gênesis 46, veja o que diz o verso 10. Aqui fala-nos de um homem chamado Saul, filho de uma mulher cananeia. Nós sabemos que isso era proibido. Que o povo de Deus casasse, se unisse com pessoas fora do povo de Deus. Ainda mais uma cananeia, do povo cananeu, inimigo do povo de Deus. Mas eis aqui filhos de um homem com uma mulher fora do povo de Deus. Eles estão nessa lista aqui, quando se fala dos filhos de Simeão, verso número 10. Aqui nós vemos, no verso 12, a história de, lembramos de Judá, que também está entrando no Egito. Judá. E lembramos de Er e Onã, perversos. Uma história chocante que diz o texto que Deus quis matar, porque não quis dar filhos à memória de seu irmão, dando continuidade à sua geração. E aqui lembra-nos que eles são filhos de Judá. Nós lembramos a história. Você está lembrado? Judá que se deitou com sua própria nora. E dela foram gerados filhos que também eram seus netos, netos e filhos ao mesmo tempo. E é exatamente de Judá que vem o Redentor, que será anunciado ainda mais em Êxodo. São esses, irmãos, que Deus está preservando. Esse é o povo dele. Essa é a história. E veja que aqui, no relato de Gênesis 46 e também lá em Êxodo 1, no nosso texto, Deus oculta o pecado de Judá, o terrível pecado de Judá. Isso não significa que ele é leniente com o pecado, que ele deixa que as pessoas pequem à vontade, mas isso nos mostra a sua graça, que é maior, que acabamos de cantar. Ela é maior do que as nossas iniquidades. Nós vemos aqui que Jacó teve mais de uma mulher, e isso era proibido também. E nós vemos a confusão que tudo isso deu na família de Jacó. Jacó deveria ficar apenas com Lia, ela era sua mulher, mas ele quis atender aos seus desejos apaixonados e também tomou para si Raquel. Sabemos que Jacó foi lapidado por Labão, e também sabemos que José, embora não entrou com Jacó no Egito, porque já estava com ele no Egito, José casou-se com uma mulher, filho de um sacerdote que se dedicava a um ídolo no Egito. Esses são o povo de Deus. Essa é a história. E é esse povo que Deus está preservando de forma providencial. Nos lembra que eles entraram no Egito nos dias daquela grande fome. Por isso Deus deslocou Jacó e seus filhos para o Egito, para preservá-los daqueles grandes 7 anos de fome. Nos lembra que Deus está providencialmente preservando o seu povo. Aqui nós vemos, meus irmãos, a preservação providencial. Vemos que José estava já no Egito, ele não foi com Jacó no Egito, mas ele já foi enviado, vendido pelos seus irmãos, enganado. Nós lembramos a história, porque Deus queria preservar, de forma como um perfeito arquiteto da história. Ele preservou de forma providencial o seu povo. Mas passamos ao segundo ponto do nosso sermão, a multiplicação providencial. Vimos a preservação providencial. Deus está por detrás da história, preservando o seu povo. Mas agora nós passamos a ver a multiplicação providencial. Versos 6 e 7.
Faleceu José e todos seus irmãos, toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram grandemente, e se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. Meus irmãos, aqui ao começar a ver a multiplicação providencial, a Escritura lembra a mim e a você que nem José, nem os seus irmãos são a esperança do povo de Deus em última instância. Sim, José é uma peça-chave nessa preservação. Ele foi enviado adiante para guardar o povo. Mas José, o que acontece com ele no verso 6? Ele morre. José é um mortal, como eu e você. É um pecador, como eu e você. E por isso ele morre. Deus está aqui nos lembrando que ele é um instrumento que apontava para a substancial esperança da vida. José é um instrumento que apontava para o Verbo de Deus, aquele que estava com Deus no princípio, formou o homem e deu vida. O mesmo Verbo que trabalha e até agora está trabalhando para sustentar todas as coisas com seu poder, para sustentar a vida. Se você está respirando, se nós estamos respirando, é porque Cristo está mantendo as trocas gasosas do nosso pulmão, fazendo o nosso coração bater. É por isso que vivemos. A vida não depende de José, a vida depende de Cristo. José morre, ele é mortal. Isso nos lembra, irmãos, que a vida chega para todos, mas Deus sempre preserva o seu povo. Ele está preservando e vemos agora, apesar de José morrer, no verso 7 nos diz que o povo de Deus, ele aumenta. Ele se torna fecundo. Ele aumenta e aumenta muito. E se multiplica. E grandemente se fortalece. Aqui nós vemos, meus irmãos, que Deus concede a bênção da promessa dada lá em Gênesis, na criação. Eu e você deveremos nos lembrar, ao ler o verso número 7, deveremos nos lembrar de Gênesis 1:28. O texto nos diz aqui, no final do verso 7, de maneira que a terra se encheu deles. Volte para Gênesis 1, no verso número 28. Qual é a bênção que Deus dá? Gênesis 1, verso 28, olha aí na sua Bíblia. E Deus os abençoou, ele disse, sede fecundos. O texto de Êxodo que estamos pregando diz que eles foram fecundos. Multiplicai-vos e enchei a terra. O texto de Êxodo diz que eles foram fecundos, que eles se multiplicaram, de maneira que a terra se encheu deles. Deus está abençoando, irmãos, o seu povo, como ele abençoou a humanidade na criação. Mas ele não apenas derrama a promessa, a bênção de Adão, dada a Adão sobre o seu povo aqui, multiplicando de forma providencial. Ele também faz cumprir a promessa dada a Abraão, lá em Gênesis 15, no verso 5, quando Abraão duvida que Sara iria engravidar. E ele diz que o seu herdeiro seria o Damasceno Eliezer. Deus diz, sai, olha para as estrelas, conta se você consegue, porque assim, Abraão, será a tua descendência. Um homem velho com uma esposa velha, quantos filhos poderiam ter? Como iriam multiplicar? Mas Deus diz, olha, e tente contar. Eu vou multiplicar, Abraão. E aqui nós estamos vendo, irmãos. Veja como o texto é redundante aqui. Veja no verso número 7. Foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram grandemente, se fortaleceram. E a terra se encheu deles. Eles são filhos de Abraão. O velho Abraão e a velha Sara. A Sara infértil.
Deus cumpre, é o tempo da promessa aos patriarcas. Ele cumpre a sua promessa dada a Abraão, parece que nunca ia chegar esse dia. Mas para Deus, como vimos, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E Deus então multiplica, irmãos. Ele começa com Abraão, depois Isaque, depois Jacó, depois 12 filhos. E agora nós temos todos esses. De forma que lá em Êxodo 12:37, diz assim: assim partiram-se de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens. Ora, se 600.000 homens havia, quase 600.000 mulheres também. Porque o povo de Deus se dava em casamento. É isso que vemos aqui. Não retardava o casamento, como vemos nos dias de hoje. Então, talvez 600.000 mulheres, fora os filhos, muito mais do que 1 milhão. Como Deus multiplicou o seu povo. Aqui nós vemos, meus irmãos, a multiplicação providencial. Vimos a preservação providencial e agora a multiplicação providencial. Deus certamente também multiplicou-nos através de Simonton. Isso é providencial. Isso é graça dele. Ele tem preservado o seu povo nessa terra, a despeito de todos os problemas que a igreja do Senhor tem. É o seu povo. É a sua preservação e a sua multiplicação. Eu quero encerrar esse sermão com algumas aplicações aos nossos corações. Primeira delas, se você está aqui nesta manhã e não serve ao Senhor Jesus Cristo, não faz parte de sua igreja, não está inserido nessa fé, esperando nessa promessa, confiando nesse Deus que cumpriu essas coisas naqueles dias e ainda continua cumprindo-as. Qual é a tua esperança? Você fica tranquilo e alegre quando você vê as suas coisas sendo preservadas? Um emprego dando certo? Seus planos? Até filhos? Parentes sendo curados? E nisso descansa o seu coração? Ah, meu querido, minha querida, todas essas coisas passam. Assim como José morreu, todos morrerão. Assim como vem a riqueza, ela vai. Assim como vem a saúde, ela vai. Onde está a tua esperança? Você se alegra apenas em ver suas coisas temporais sendo preservadas? Nós estamos falando do Deus eterno, que preserva não apenas pessoas. Ele preservou este povo para que viesse Judá e depois o leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus Cristo. O Redentor, que Êxodo tanto nos fala, o Cordeiro de Deus. E ele continua preservando para a eternidade, para quando esse Cordeiro vier. Não mais como Cordeiro, mas ele terá uma espada aguda saindo de sua boca. Não virá mais como um manso Cordeiro, como inofensivo, mas ele virá para julgar e para pisar o lagar do furor da sua ira. Ele virá para tomar contas com aqueles que desprezaram a sua salvação, o seu evangelho. Ele virá. Assim como se cumpriu a promessa dada a Abraão muitos anos antes. E agora chegou o tempo da promessa aqui em Êxodo. Assim Cristo voltará e será assim. E quando ele vier e te pedir contas, o que tu tens?
que você apresentará a Ele. Ele não quer dinheiro, Ele não quer trabalho, Ele não quer filhos. Ele quer a sua alma. Ele quer que você o adore e o sirva, porque Ele te criou para isso. Por isso, então, Ele te chama ao arrependimento. Se entregue a Cristo hoje mesmo e sirva ao Senhor no meio do seu povo. Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação, irmãos, é a seguinte: lute pela preservação e multiplicação da igreja. Lute pela preservação e multiplicação da igreja. E ele pergunta: você que faz parte da igreja, você ora pelo futuro desta igreja local? Nós vimos, meus irmãos, que algumas igrejas deixam de existir, e falo no sentido da igreja local, por diversos motivos. Isso está dentro da providência de Deus, com certeza. Mas por vezes, isso é por falha do seu povo. Você ora pela preservação através das gerações desta igreja local? E se você ora, o que você está fazendo para o futuro dela? O que você está fazendo para que esse trabalho, para que você seja um instrumento nas mãos de Deus da preservação desta igreja local? Nós vemos que muitos entram e saem no nosso meio, na nossa igreja local, na verdade. Isso reflete, inclusive, uma característica da nossa cidade de Manaus. Muitos vêm e vão. É um fluxo muito grande. E devemos pensar, irmãos, no futuro desta igreja. Como ela será daqui a 10, 15, 20 anos, 30, 40 anos, se Cristo não voltar. Que sejamos alvo dessa preservação de Deus. E não só da preservação, mas da multiplicação. Ore por isso, se dedique a isso, se apresente diante das autoridades desta igreja, perguntando o que você pode fazer, o que há para fazer. Faça parte, deixe a sua marca na história desta igreja. Não apenas o pastor e os presbíteros e diáconos trabalham, mas todos fazemos parte deste povo. Você realmente confia que Deus pode guardar a sua igreja em meio a todo tipo de situação? Que Ele pode preservá-la? Você realmente confia? Nós chegaremos no texto seguinte, na porção seguinte, onde mostrará Faraó com tirania, com maldade e perversidade, tentando subjugar o povo de Deus. Mas diz o texto que quanto mais ele fazia isso, mais o povo aumentava. E vemos isso, irmãos, que em nossos dias muitas coisas acontecem contra a nossa fé e por vezes nós ficamos tão frágeis diante de tudo isso, tão temerosos, tão medrosos, tão agoniados, impacientes. Meus irmãos, Deus sempre preservou o seu povo de forma providencial. Deus sempre multiplicou o seu povo. Não será diferente em nossos dias. Você realmente confia? A grande pergunta é: não é se ele preservará, é se você confia que ele preserva. Descanse o seu coração em Deus. Ele é o grande preservador do seu povo. Deus multiplicou-nos através de Simonton. Ele continuará nos multiplicando. E Simonton também é uma multiplicação. Ele era presbiteriano. E sabemos que os presbiterianos vieram de Knox, de Calvino, que vieram dos pais da igreja e de servos de Deus que Deus preservou ao longo da história. Ele sempre cuidou do seu povo.
Mas de que forma ainda mais nós podemos lutar por essa preservação e essa multiplicação? Pais, maridos, mulheres, tenham filhos. Que bênção, não, irmãos? Nós estávamos aqui na nossa igreja, alguns vêm de fora, né? Recentemente tivemos o batismo de Isabela, minha filha, e veio um pastor e ele ficou impressionado como tem crianças na nossa igreja. E que continuemos assim. Veja como alguns olham para a nossa igreja e dizem assim: mas muita criança. Olhe para esse texto, havia muito mais ali. Eles foram fecundos, eles aumentaram. Seria suficiente dizer que eles aumentaram, mas o texto diz: eles aumentaram muito. E se multiplicaram. E grandemente se fortaleceram. A terra se encheu deles. Essa palavra aqui, usada para dizer que a terra se encheu deles, é a mesma palavra usada para a multiplicação de insetos. Nós sabemos como os insetos se multiplicam, a gente fica tentando matar uma mosca, né? Aí vem 10, vem 20. Eles são muitos. É a mesma palavra, irmãos. Enquanto os ímpios tentarem matar um e outro crente, que haja 20, 10, 50. Que nos dediquemos a ter filhos. Que nos multipliquemos. Jovens, não fiquem esperando ter uma estabilidade financeira para terem filhos. Casem-se e tenham filhos e se multipliquem. Onde está a confiança do coração de vocês? Que Deus preserve a vida de vocês. Está no seu trabalho? Deus pode tirá-lo. E você, sem querer ter filhos? Confie no Deus que preserva e multiplica o seu povo. Entregue as suas contas a Ele. Isso não é, irmãos, um incentivo para que nós vivamos de forma irresponsável com as nossas finanças, de forma alguma. Mas é uma palavra para que confiemos no Deus que preserva providencialmente e multiplica o seu povo. Aqueles que têm muitos filhos, não pensem que vocês têm tantos filhos quantos poderiam. Talvez possam ter mais. É óbvio que precisamos, cada filho que geramos, nós precisamos cuidar deles. Nós não podemos apenas colocá-los no mundo. Cada um deles precisa de roupa, de alimento, de cuidados com saúde. Cada um deles especialmente precisa de evangelho no coração. Isso gasta tempo, irmãos. Parar as nossas vidas, os nossos dias para conversar com eles, para evangelizá-los, para falar-los do evangelho, para discipliná-los. Isso gasta energia nossa, isso nos suga. Isso nos faz envelhecer de certa forma. E é para isso mesmo que Deus nos chamou. Mas é possível que talvez você tenha chegado ao seu limite e não consiga dar conta dos filhos que Deus está te dando. Pare, então, e crie bem. Mas talvez você esteja colocando ídolos no lugar de Deus. Então tire-os e multiplique-se. Não há uma fórmula na Bíblia para sabermos quantos filhos temos que ter. A verdade é que nós nunca deveríamos dizer: eu terei 3 filhos. Eu tenho um projeto para a minha vida. Eu acho que 3 está bom. Quem te dá a fertilidade? É Deus ou você? Jobic diz que para os puritanos isso seria uma blasfêmia, estabelecer o número de filhos que queremos ter, como se nós tivéssemos o controle da fertilidade. Tenha quantos filhos você tem força e energia para cuidar. Multiplique-se. Não atenda ao chamado deste mundo que clama pelo aborto, pelo assassinato de crianças no ventre de suas mães, ou até mesmo pela pelo impedimento de gestações
com anticoncepcionais abortivos. E quase todos são, irmãos. Não atenda a esse clamor, atenda à palavra de Deus, multiplique-se. Mas, irmãos, quando multiplicamos, nós precisamos cuidar, como eu disse. Então, não apenas multipliquemos, aqueles que são mais velhos podem continuar se multiplicando. Adote filhos, essa também é uma forma de se multiplicar. Eu não estou dizendo adotar, eu estou falando adotar no sentido de ter uma família com filhos, então adote, chame os seus filhos também, ajude-os a criar deles. Vocês lembram do que aconteceu com Cristo? Primeira vez que ele foi, com 12 anos, era a idade que os jovens iam ir. Foram para Jerusalém. Se não me engano, 3 dias ele não estava com os pais. O primeiro dia era normal, segundo, terceiro dia os pais já começaram a procurar. Pra gente é estranho isso, né? Mas ali estava, irmãos, a família pactual. Se você não tem mais idade de gerar filhos, você pode continuar se multiplicando, cuidando dos filhos, ajudando os irmãos na igreja. Nós somos a família pactual. E assim você continua se multiplicando. Não pense que você não precisa ouvir sobre criação de filhos se você já é idoso ou já não tem idade de gerar. Se você faz parte da igreja, você precisa ouvir para continuar se multiplicando assim. E não apenas isso, apoie famílias, apoie irmãs que estão gestantes, ajude-as. Apoie famílias com filhos pequenos, especialmente aqueles que têm muitos filhos. Irmãos, vivemos numa realidade em que, pela graça de Deus, conseguimos dar apoio uns aos outros, isso é louvável. Graças a Deus, aqueles que vêm de fora e percebem que nós estamos ajudando uns aos outros. Graças a Deus por isso. Mas eu quero lhe dizer que nós podemos melhorar. Nós precisamos melhorar. Dê apoio ficando com alguns filhos de um irmão enquanto eles saem para uma consulta, levando outros que estão doentes. Ou para que o casal tenha o seu momento. Porque quando os filhos vêm, a coisa é muito intensa. Então, quando o casal abre os olhos, eles já estão há 1 ano sem sair juntos e não perceberam. Dê o apoio. Seja a família pactual. Ajude a cuidar. Irmãos, nesses dias aqui era dessa forma que eles se multiplicavam. Não é a pai e mãe, cada um na sua casa, sozinho, isolado, não. Assim não conseguimos multiplicar. Era desse jeito que eram muitos. Então nos ajudemos. Especialmente aqueles que não têm parentela em Manaus. Precisam de ajuda. Se disponha. E assim poderemos multiplicar. E assim poderemos ter 4. Não apenas por uma gestação, mas adotando. Entre na fila de adoção, poderemos ter 4, 5, 6, 7. É estranho? Os nossos avós tiveram 12, 15 e nenhum deles morreram, ou alguns morriam, mas não de fome. Multipliquemos, mostrando que Deus está no nosso meio, nos preservando e nos multiplicando de forma providencial. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé. Oremos, irmãos. Maravilhoso Deus e Pai, que está nos céus.
te louvamos, porque o Senhor é o Deus que preserva o seu povo ao longo da história. Em ti está a nossa força, Senhor. Em ti está a nossa confiança. É o Senhor quem multiplica. Não somos nós que escolhemos o momento de termos filhos e então, como acionando um interruptor, temos filhos ou deixamos de tê-los, mas o texto nos diz: o Senhor multiplicou-os, eles foram fecundos e a terra se encheu deles. É o Senhor que multiplica providencialmente o seu povo. Ó Deus, abençoa-nos em nome de Jesus, para que sejamos um povo com muitos filhos e cuidemos de cada um deles, para que eles sejam, ó Deus, imagem de Cristo nessa terra de trevas, espalhando o evangelho, sendo discípulos de Cristo, com a promessa em seus corações, olhando para o alto, de onde virá o nosso Redentor. Nós clamamos por isso, ó Deus, sustenta-nos, sustenta a nossa fé, aumenta a nossa fé, aumenta a intimidade do relacionamento entre nós, para que possamos não só ser preservados nestes dias de trevas difíceis, mas também multipliquemo-nos para a tua glória. Assim oramos, rogando também que o Senhor alcance aqueles que estão aqui sem esta esperança gloriosa. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.